Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, mais uma vez, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade que nós temos de estarmos meditando em mais uma porção da Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de comentar, compartilhar e acionar os sinos das notificações para recebimento dos nossos vídeos. Quero agradecer a Deus pelo ar que respiro, pela vida que prossegue, pela minha família amada, pela minha esposa querida, pela mulher que Deus me deu e pela salvação da minha alma. E por estar de pé na presença de Deus até o presente momento. Queridos, hoje quero falar sobre os profetas mentirosos. Nós estávamos numa reunião ministerial no domingo, na segunda-feira passada, com os nossos irmãos obreiros ali na igreja, e eu meditei bastante enquanto um dos irmãos ministrava uma palavra para nós. Eu meditei bastante no assunto que nós estávamos discorrendo naquele dia, e o que nós mais enfrentamos hoje, o que mais nós vivemos hoje na igreja é profetadas e revelamento. Que esse canal vem falando há 10 anos, que eu venho combatendo desde que eu me converti. Como é fácil profetizar mentiras. Como é fácil revelar mentiras. Como é fácil se promover na igreja com estupefatas e exacerbadas revelações e profetadas. Porque existe o revelamento e existe uma revelação. Existe uma revelação e o dito por igrejas e homens que querem infiltrar como dom da revelação. Nunca existiu dom da revelação, porque as pessoas dizem que é dom porque toda graça ou toda dádiva se torna um dom, mas dentro da galeria dos 9 dons espirituais não se vê dom de revelação. A revelação aparece em outros versículos da Bíblia como alguém que é agraciado, mas não como um dom, alguém que tem revelações. A própria Bíblia, e eu quero que alguém me conteste se é que verdadeiramente ele tem Bíblia, a própria Bíblia é uma revelação de Gênesis e Apocalipse. E ela é o verdadeiro Apocalipse, que é trazer das trevas para a clara aquilo que está obscuro e escondido. Então a Bíblia é a maior revelação que pode existir na história da igreja e do mundo da atualidade. Então, a revelação não é um dom, a revelação é uma dádiva. Deus pode usar alguém e mostrar para ele em revelação alguma coisa, mas via de regra não é para se ficar brincando em culto, ou se chamando gente toda hora, ou se colocando como um dom na igreja para que alguém possa ser consagrado, ordenado, ou coisa dessa maneira. Ou então para que ministros mundanos da época atual se promovam através de revelação, mentindo, dizendo que tem revelações grandes, que estão vendo coisas extraordinárias, e na verdade não estão vendo nada, estão inventando para se tornar os maiores. Porque daí, quando alguém começa a mentir, se colocar no salto alto da profetada da revelação, a igreja não quer mais ouvir ninguém. Se tornam rebeldes e submissos, vão atrás dos profetas da revelação e da mentira e não querem mais ouvir o seu pastor, o seu ensinador, o seu mestre, não querem mais ficar na sua congregação, não se conformam mais com os cultos verdadeiros, têm os cultos verdadeiros como algo monótono e chato, né? Não querem mais aceitar um culto de uma liturgia bíblica e verdadeira, mas querem para si os profetas que trazem estupefatas profetadas e revelações exuberante. Oh, que coisa tremenda! Os profetas que veem bola de fogo, que enxergam pena de animais saem das suas mãos, que vê no mundo espiritual algumas guerras, como as guerras das imaginações dos japoneses, quando traçam seus desenhos aí dos Power Rangers, Naruto e tantas outras coisas. Então eles vivem no mundo imaginário dos Jiraiya, das espadas. É uma coisa sem sentido. E eles começam a passar isso. E as igrejas com membros que não estudam a Bíblia, que não oram, que só vão querer pegar as coisas prontas, só aparecem para comer e se alimentar, ficam ingerindo aquelas bolotas podres ao seu organismo e se tornam um organismo desarranjado, se tornam pessoas desarranjadas espiritualmente falando, de suas barrigas espirituais, porque só comem bolotas que são lançadas a porcos. Não querem comer como uma verdadeira ovelha, como um verdadeiro cordeiro de focinho enterrado, em um prado verde onde tem um líder que sabe arar a terra e preparar
para lançar a semente para que eles tenham uma pastagem boa, como diz a Bíblia Sagrada no Salmo 23. Não querem aceitar pastores que verdadeiramente têm compromisso, porque o pastor, o líder, tem que ter compromisso com a palavra de Deus e ele tem que buscar abrir cisternas onde as ovelhas venham beber água límpida e não venham estar tomando nas fontes rotas, podres desta vida. Então muitas ovelhas estão comendo mal e bebendo mal, estão deitando mal e dormindo mal, e se tornam ovelhas inquietas e irrequietas. Aquela ovelha irrequieta é aquela ovelha que eu chamo, sempre quando ministro Salmo 23, é aquela ovelha inquieta, que não tem sossego, que não tem paradeiro, que não consegue deitar e descansar. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos abrir os olhos, porque hoje em dia o que mais tem, círculo de oração, mulheres profetando, igrejas, encontros normais, homens e mulheres profetando, encontro dos profetas, quinta conferência profética, que tudo esse negócio de profeta, porque o profeta vai profetizar. E aí vem a pessoa de qualquer jeito, né, despreparada, sem vida no altar, porque eu profetizo, porque eu vou profetizar para vocês, porque se eu não profetizar não acontece, porque e ele vem com aquele papo para distorcer a mente dos incautos. Ele diz o seguinte: se eu profetizar, vai acontecer, porque tudo se move pela fé. E eles entram também. Tudo se move, claro, a fé é um dom, isso sim é um dom, mas a fé não me dá o direito de mentir. A fé não me dá o direito de querer inventar o que a Bíblia não diz. Então assim, meus queridos e amados irmãos, aí eles vêm, eu vou profetizar, porque se eu profetizar vai acontecer, e eu profetizo na tua vida isso e aquilo, e eu cheguei, e eu vim para profetizar, e aí começa qualquer menino, qualquer menina, qualquer pessoa, qualquer desocupado, qualquer homem, mulher descomprometido profetizando, separado, recasado 2, 3, 4 vezes, aí a árvore, o fruto não condiz com a árvore, porque a Bíblia diz que não pode dos abrolhos ou do espinheiro da uva nascer uva, e vice-versa. Então, são pessoas que não condiz com a sua forma e com o seu jeito de estar e de viver, e andam por aí profetizando. Profetizam para todo mundo. É profetada de enriquecimento, de vida, de casamento, de mudança, disso e daquilo. E eles chegam e dizem: hoje vai acabar a tua prova. Quem é o homem para dizer quanto vai acabar a prova de alguém? Eu vejo tantas profecias levianas, e eu não chamo de profecia, porque a profecia é um dom. Esse é um dom. A revelação não é dom, mas profecia é um dom. A revelação é a dádiva que Deus deu ao profeta Eliseu e dá a qualquer um que estiver na presença de Deus, mas não para brincar e fazer dele um culto de malabarismo ou um show pirotécnico. Vocês estão entendendo? Então assim, a profecia ela é dada para edificar. A profecia tem dois sentidos só, biblicamente, que eu encontrei. Ela é para edificar. Então se eu profetizo isso, eu estou edificando o quê? Dizendo que vai acabar a prova de alguém. Se Deus deu uma prova para ele, Deus sabe o dia de acabar a prova dele. Como que eu, humano, normal e comum, tenho autoridade para chegar no culto da noite e dizer: acabou a tua prova? Quem sou eu para intervir nas coisas de Deus? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E se eu vou profetizar, eu tenho que profetizar pelo Espírito. Então a profecia edifica a igreja. Então como que uma igreja é edificada? Quando aponta o pecado dela com respeito, quando se traz uma mensagem de advertência. Então isso edifica a igreja. Agora o que se vê aí, isso é carnalidade. Então não tem sentido essa profecia. Outra coisa, a profecia consola. E como que eu vou consolar um cristão ou uma igreja? Trazendo uma mensagem bíblica para ela, não massageando o seu ego muitas das vezes. A pessoa está lá derrotada, foi mal no casamento, tratou todo mundo mal, está passando por um segundo casamento, não mudou, não se converteu em nada, vai continuar a mesma pessoa e está lá o profeta em cima, porque tu é de Deus, porque isso, porque aquilo. Não traz uma mensagem de edificação, que é uma repreensão, uma coisa assim. Então, essas profecias não precisam existir, igreja, porque são profecias da carne e não é para uma igreja séria. Vocês entendem? Então acontece, são profetas mentirosos, profetando aqui, profetando lá. Então existe a diferença da profecia e da profetada. A profecia, ela é um dom exercido para edificar e consolar a igreja através dos verdadeiros profetas e homens de Deus, que tem temor e respeito à palavra, que treme nas bases quando vai falar em nome de Deus. E tem o revelamento, que não é uma revelação verdadeira, como as que Deus dava para Eliseu, na sua câmara de dormir, ou na sua cama de dormir, para desarticular o inimigo do exército contrário ao exército de Israel da época. Vocês estão entendendo? Então, aquilo era uma revelação, Deus dava e acabou. Não continuava Eliseu no outro dia revelando e fazendo campanha de revelação, abertura das 7 portas. Essas igrejas que trabalham todas com culto de revelação, IPDA, IPJC, visão missionária,
Plenitude do Trono de Deus, todas essas igrejas aí que mergulham na revelação, essas assembleias modernas que saíram do naipe de Daniel Bergo Narving, essas assembleias agora de ramificações que abriram, essas igrejas aí do Leonardo Salles, tudo isso aí que fica revelando, isso aí vocês fujam, que isso aí isso é exaltação de ego, isso aí é ministro orgulhosos, isso aí são pessoas, eu vivi muito no meio disso aí, e eu vi isso aí afundar uma igreja, e eu digo para vocês, revelamento não tem nada de Deus, porque o revelamento incha quem está revelando e incha as pessoas que estão recebendo, afasta eles da essência do Evangelho, afasta eles deles consertar suas vidas com Deus, e eles não ficam mais pautados e baseados na palavra, eles vão na igreja somente pelo vaso que vai estar lá, ou pelas revelações que vão receber, revelações ou revelamento, como eu chamo, e profetados que vão receber. Então, duas coisas que tomou conta da igreja atual, que são as maiores pentecostais do Brasil. O revelamento tomou conta da IPDA e expandiu para todas as demais igrejas, hoje ela segue esse modelo, e a profetada, que era a verdadeira profecia da Assembleia de Deus, que hoje se tornou profetada em todos os 6 de igrejas e ramificações. Existem muitas igrejas ordeiras e sérias, que vocês vão chegar e não vão ver isso no culto. Mas isso é a igreja que tem liderança, isso é a igreja que tem compromisso com o Evangelho, isso é a igreja que os verdadeiros pastores se dedicaram para a palavra, eles estudaram, eles cavocaram, é como o pastor do Salmo 23, ele prepara o solo, porque preparar solo para entregar uma palavra no âmbito espiritual, estou falando no sentido espiritual, não é para qualquer um. O verdadeiro pastor que arou o solo, ele passou por várias provações, ele tem conhecimento, ele sabe o que uma ovelha precisa. Para ele abrir cisternas no mundo espiritual, ele tem que saber aonde é o local da água. Ele tem que cavocar e mergulhar pelas páginas seletivas da Bíblia Sagrada para dar para as ovelhas um pasto verde, uma água boa, para que elas não venham comer relva seca e andar fuçando nas cisternas rotas da vida por aí afora. Então que fique bem claro que vocês vão ver poucos obreiros, ou talvez um número limitado, falando o que eu estou falando para vocês aqui, porque tem que ter conhecimento profundo de causa do Evangelho para falar o que eu estou falando. Então são profetas da mentira. São profetas que quando eles chegam no culto, as pessoas verdadeiras entristecem. São pessoas que quando sobe o altar, o número de obreiros verdadeiros, de mulheres sérias no culto, já ficam tristes, porque sabe que vai vir exaltação do ego, mentira, e às vezes revelações que ofendem pessoas no altar. Às vezes a pessoa não está passando por nada daquilo que estão falando para ele, estão colocando ele em maus lençóis. E como é na revelação, aí no momento, às vezes a pessoa não quer estragar o culto e dizer, não, peraí, isso aí não acontece nada comigo. Aí se passa aquilo ali e a pessoa fica com aquela pecha. Então, além de ser revelações mentirosas, pode trazer confusão a muitas pessoas. São profecias mentirosas. E a pessoa fica lá dizendo, eu vou profetizar, porque eu vim para profetizar, porque hoje eu estou cheio e hoje eu vou fazer, e vou entregar tudo que Deus me mandou, quer dizer, vai entregar aviões, vai entregar foguete, vai entregar viagem para a lua, vai entregar o que tiver que entregar, chave de casa, chave de carro, vai entregar bola de fogo que tiver, ouro, prata, diamante, e vocês entenderam? Então isso aí é um evangelho doente, isso é um evangelho fraco, que essas igrejas do Brasil abraçou, e hoje 90% das igrejas brasileiras você vai, é isso aí, é só ministração de coisas da carne, essência, pureza, santificação, regeneração, arrependimento, renúncia, ninguém mais prega. Você entende? Vida no altar, respeito ao seu cônjuge, respeito ao seu semelhante, isso aí ninguém prega. Caráter, conta que se paga, dívida que se adquire e que se paga, isso não tem mais. Acabou. Então nós estamos vivendo um período de sequidão muito grande. É o tempo do fim? É. Mas o que adianta alguém se encostar ou se esconder atrás dessas jargões? É o tempo do fim, tem que se cumprir. Mas está se cumprindo em você está no meio disso. Você está fazendo isso, você tem um corpo com isso. Então tenha muito cuidado, porque salvação não é brincadeira. E hoje eu vejo muitas pessoas, eu e minha esposa, conversamos direto aqui em casa. Graças a Deus que Deus tem nos guardado, porque não guardou em vão, porque tem que existir um comprometimento entre Deus e o ser humano. Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Eu e minha esposa sempre lutamos para tentar fazer o melhor. Muitas vezes podemos até estar errando, mas obedecer a Deus, não zombar de Deus, não zombar das coisas sagradas, viver uma vida íntegra, uma vida digna, cuidar da sua família, cuidar do seu cônjuge. Então a gente sempre lutou por isso. Então nada na vida da gente de graça. Eu não estou de pé até o presente momento simplesmente por acaso. Então vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer como cristãos verdadeiros para agradar os olhos do Senhor. Então esse negócio de profetada, isso aí tomou conta da igreja. E eu senti no meu coração, eu queria muito passar isso.
acabou. Se você vai num culto onde só tem revelamento profetado, fuja, porque esse culto não vai te santificar, esse culto não vai ser um culto de Deus, você vai se perder. Você vai se tornar um crente inchado, orgulhoso, soberbo, reparador, criticador de tudo, que não vê nada. Porque você está inchado, você não tem Bíblia. Sabe o que converte o homem e a mulher? Você sabe o que muda o caráter de uma pessoa? É a Bíblia. Uma igreja tem que ter ministração de palavra pregada, na unção e ensinamentos de estudos doutrinários, para que a pessoa comece a moldar o seu caráter. E o caráter do verdadeiro cristão é moldado pela palavra. Então, meus irmãos, eu fico pensando como que essas pessoas sem temor ficam mentindo, revelando. Esse evangelho doente, meus irmãos. Ah, mas Deus revela, porque aí vem aquelas conversas. Irmãos, vocês têm que partir do princípio seguinte: vocês têm que obedecer à doutrina da palavra. E na doutrina você não encontra essas coisas. Você não encontra essas coisas. Você não encontra um apóstolo Paulo revelando e mentindo todo dia. Você não encontra o apóstolo Pedro fazendo coisas toda hora. Você não encontra esse evangelho doente na boca de nenhum dos apóstolos. Você não encontra esses crentes doentes, mundanos e profanos, como os cristãos da igreja primitiva. O evangelho não mudou aqui, para vocês lerem e interpretar bem. Ezequiel 13, 3, diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel. Murar, certificado de santidade, de revestimento, vocês estão entendendo? Para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem, tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas. O que mais tem nessa igreja atual é visões falsas e adivinhações mentirosas. Muito pouco a Bíblia, muito pouco zelo. Você não tem que estar numa igreja simplesmente porque ela revela e fica tendo visões. Você tem que estar numa igreja se a palavra da verdade é pregada. Se o pastor tem testemunho, se ele honra a mulher dele, a família dele, você tem que estar numa igreja assim, num lugar. Ah, não, aqui não existe. Me mostra o lugar. Mas tem. É que vocês às vezes não querem. Vocês não querem pagar preço para estar aonde tem uma coisa como essa. Foi o caso próprio do canal aqui. Quantas vezes a gente foi abandonado e rejeitado por causa da palavra da verdade? Muitas pessoas nem comentário colocaram e fixaram mais por causa disso. Então, essas igrejas que ficam revelando meia hora, 1 hora, que tem culto de revelações, são igrejas mentirosas. Cuidado, não preciso ter cuidado, estou falando pelo Espírito de Deus. Deus não vai ficar revelando 1 hora, meia hora em culto, coisa nenhuma. A igreja tem que pregar a palavra e o estudo bíblico sistemático e ensinar os cristãos a serem ordeiros e seguir a doutrina e andar em oração e consagração. É isso que uma igreja tem que fazer. Vocês entendem? São todas igrejas que estão presas ao vil metal. Entendeu? Eles fazem isso para atrair pessoas. E eles vão atrair pessoas ao inferno se não abrir o olho. Então assim, tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Eles dizem e ficam esperando, mas Deus não enviou, hein? Eles estão se auto-enviando. Não foi Deus que mandou falar, não. Esse negócio, porque Deus, tem muita gente aí, porque Deus, não é Deus coisa nenhuma. Porque Deus me disse, porque... Cuidado, hein? E aí diz assim, não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? E aí? Fica aí para vocês meditar. Vocês estão indo em culto todos os dias lá, tem um monte de profeta falando mentira, enquadrado nessa palavra aqui. E vocês estão lá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas? Por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Então o próprio Deus é contra esse tipo de gente, esse tipo de igreja, que fica falando quando ele não falou, que se auto-envia quando ele não enviou a lugar nenhum, a casa alguma, a pessoa alguma, a igreja algum, lugar algum, para dizer alguma coisa, para ficar profetando. Porque a maioria deles diz, porque Deus me mandou aqui, porque Deus me enviou aqui. Olha, meu, tem uns que você tem que enfiar a mão na frente assim, ó, se é Deus,
vai prosperar, mas se não é Deus, porque a grande maioria, eu não deixo de forma alguma colocar a mão na minha cabeça. Eu gosto de orações e de pessoas intercedendo por mim, mas a pessoa para fazer uma oração por mim, eu não vou deixar um desocupado colocar a mão na minha cabeça, de forma alguma. E hoje em dia você vai nesses cultos aí, é mulher colocando a mão na cabeça de homem, é gente abraçado no outro, é uma confusão. E tudo Deus me mandou dizer. Deus está falando. Bom, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Olha só, que perigo isso aqui, hein? Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Ninguém quer ouvir isso, né? O que eu estou falando aqui pesa, então ninguém quer ouvir, tem medo. Indo por aí mentindo e quer que a gente aceite e diz, aí vão dizer que a gente aqui está querendo ser juiz. É a palavra que está falando. Vocês entendem? Então minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na tenda de Israel. Aqui no sentido, trasladando para hoje, seria a tenda é lugar de adoração, o culto, é o tabernáculo, é o templo. Vocês estão entendendo? Então entendam uma coisa, não vai estar no conselho. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que ando enganando, sim, enganando o meu povo. Deus, ele é Deus. As pessoas, os profetas, andam enganando o povo, hein? Mentindo para o povo, profetando para o povo, revelando para o povo. Eu estou hoje, atualmente, faz um bom tempo, que eu estou envolvido com uma pequena congregação. Tem 29 igrejas. O culto é um espetáculo. Eu nunca vi um profeta mentiroso e um revelador. Nunca. E eu estava procurando e busco por esse tipo de lugar. E quem buscar vai encontrar. Vocês entendem? Porque eu jamais aceito alguém ficar revelando num culto mentira e profetando mentira e vindo por meio das pessoas na nave do templo e colocando a mão na cabeça do mundo, entregando um envelope, caçando dinheiro e fazendo. Jamais. Então são mentirosos, são enganadores. Olha só aqui, ó. Visto que ando enganando, se enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E é o que fazem hoje. Um ambiente como esse não é ambiente para alguém andar rindo, achando, fazendo gracejo dentro da igreja, porque o ambiente é de consternação. Esses crentes mudando deviam se converter, não é estarem rindo aí, fazendo festa. Mas quando não há paz e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, dizem aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis e tu, vendo tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está o cal com o que caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação. Ó, Deus está prometendo julgar os profetas mentirosos, para consumir. Derribarei a parede que caiastes, que colocasse cal, que construístes aqui, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela. Ó, os profetas vão ser entulhados junto com o entulho. Vão cair por terra no meio da construção que eles estão construindo. Ó. Sabereis que eu sou o Senhor, assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram ou edificaram, vamos dizer assim. E vós direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram ou que edificaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. E aí alguém vai dizer, é para Jerusalém. A Bíblia não é para Jerusalém. A Bíblia ela é de uma forma geral. Eu traslado isso aqui para os dias de hoje e encontro o mesmo movimento que tinha naquela época. E o mesmo Deus daquela época contra os profetas mentirosos e os reveladores mentirosos da atualidade.
porque a Israel eleita daquela época é a igreja de hoje, vocês estão entendendo? Então, quando alguém diz Corinto não foi escrito para nós, foi escrito porque havia prostitutas lá na beirada dos mares, aquelas conversas nos regimes portuários, isso é tudo gente rebelde que não quer suportar a palavra, que às vezes querem, as mulheres querem andar de um jeito mais livre, então fico dizendo, aí quando trata de casamento, não, isso aqui era para aquele tempo de lá, não é para o de hoje. Então a Bíblia não ia dizer no primeiro versículo de Paulo aos Coríntios que a igreja de Corinto é a todos os santos que estão em todo o tempo, em toda a terra. Então, o endereçamento da carta, ela já endereça para nós. Então, tem gente que quer se esconder porque não tem teologia, não tem conhecimento, não tem nada. O Evangelho, ele é algo tremendo e poderoso. E Deus continua hoje, no presente século, contra os profetas mentirosos. E eu vou ler mais uma vez para ficar calado nos ouvidos de vocês. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa? Quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como falas falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Então Deus é contra os falsos profetas, os falsos pregadores, as falsas pregadoras, as pregadoras das revelações mentirosas, das analogias, das comparações mentirosas. Deus é contra os reveladores mentirosos, que é o que mais tem, e essas igrejas estão abarrotadas. Abarrotadas por quê? Porque ninguém prega a verdade. Porque se pregar a verdade, eles vazam. Fica só o que serve a Deus. Você lembra do discurso de Jesus Cristo duro nas praias lá da Galileia, próximas às margens? Quando o apóstolo Pedro disse, Senhor, o teu discurso tem sido muito arrojado, está muito forte e acirrado. E aí Jesus diz assim, Pedro, porventura essa palavra que eu tenho pregado não foi que tu recebeste? Tu também não quer seguir eles? Aí Pedro diz, de forma alguma, como eu irei de ti? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Fica em Cristo, porque só em Cristo há palavra de vida eterna e não há confusão. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Tenha muito cuidado com os profetas mentirosos e com os reveladores mentirosos, que está na sua igreja, no seu altar, no seu culto e fazendo parte da sua vida. E você, junto com eles, vão ser condenados por causa das mentiras. Eles mentem e vocês concordam com as mentiras, para exaltar o teu pregador e para dizer que a tua instituição e a tua denominação tem revelações, tem visões, tem profecias, é diferente das demais. As outras são frias, mas vocês são quentes. E vocês, quente ou frio, vão descer ao inferno porque estão concordando com toda essa mentira e essa obra de engano. E Deus está contra vocês que agem no engano e na mentira.